Programa hoje, as cartelas, as perguntas dos alunos, a participação de todo mundo está justamente em ritmo de festa junina. Então, puxe aí o seu par, prepare a quadrilha, empurra o sofá e vamos estudar, vamos tirar nossas dúvidas em ritmo de São João. E um detalhe, hoje é um dia por demais especial, por quê? Porque depois de muitos séculos, nós nos reencontramos na bancada do programa. Professor Luciano Mourão. É um prazer, meu amigo José, estar mais uma vez aqui com você, dividindo essa bancada, a bancada da aprovação dos nossos queridos vestibulandos, a bancada que propicia a você, aluno de escola pública, aluno de escola particular, você que estuda na sua residência, toda a estrutura, a logística, que desde a época da pandemia, onde infelizmente estivemos sem as aulas, o programa Enem para Todos surgiu como uma nova ferramenta para dar oportunidade a vocês. E, infelizmente, por motivos de viagem, por motivo de trabalho, por motivo de saúde, nós estivemos aqui quebrando a parceria. Mas hoje, felizmente, estamos de volta. Quebrando a parceria não, gente. Ele só não estava aqui na bancada, entendeu? Mas Luciano estava nos plantões da vida, nas viagens da vida que ele precisa fazer, mas sempre coordenando, sempre indicando pautas, assistindo, não perde um programa Enem para Todos. Eu acho que você é o nosso fã número 0. Número 0, porque number one... nós já temos a Andressa Brasil. Andressa Brasil. Né? Depois o nosso número 1 da segunda temporada, que é o João Gabriel. Exatamente. Mas o senhor é o número 0. E hoje um programa especialíssimo. Vocês saberão o motivo ainda hoje. É um programa especial, né? Eu olhando aqui para o Luciano e para a Elisandra, que já se encontra também aqui, eles estão muito suspeitos. Eu olhei para a Elisandra, eu percebi um certo... Olha a cara limpa de quem está tramando, de quem está aprontando, né? E seja bem-vinda mais uma vez. Agora, não é, Luciano? Elisandra Pires com suas participações. Elisandra com suas participações. Ao vivo. Ao vivo. Seja bem-vinda. Obrigada, professor José. Professor Luciano Mourão, boa tarde. Essa bancada muito bonita, muito florida, não é? Em ritmo junino. Eu acho que só nós dois, né? Mas mais tarde vai ter toda a vestimenta para caracterizar esse momento junino. Boa tarde a todos vocês, telespectadores. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui no programa Enem para Todos, para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre o Equilibramente, para trazer um pouco mais de conforto em relação às dificuldades que vocês trazem para a gente, que vocês sempre dialogam falando das dificuldades psicológicas. Então, estou aqui com muito prazer para tentar sanar, ajudar, dirimir nessas dificuldades. E por falar em quadro Equilibramente, eu já vou chamar... Posso chamar, professor Luciano? Pode, online e ao vivo. Olha, eu fiquei sabendo, gente, que hoje eu posso tudo aqui no programa, viu? Pode. Hoje você é 100% ao quadrado. Olha só, pois, produção, solta a vinheta do quadro Equilibramente. Equilibramente. E hoje temos aí, mais uma vez, um aluno que nos manda uma dúvida, que faz um questionamento aqui para o quadro Equilibramente, para a psicóloga Elisandra Pires. Eu que tenho batido muito nessa tecla. Já era uma carga grande de pressão sobre esses alunos, a dificuldade, e a pandemia e o pós-pandemia trouxe muito mais pressão e muito mais dificuldade nesse sentido. Então, o quadro Equilibramente ganha muita força e eu queria pedir à minha produção que liberasse aí a primeira pergunta hoje para a psicóloga Elisandra Pires.
Boa tarde, eu me chamo Sofia Carvalho, estudo no Educandário Santa Maria Gorete e gostaria de saber como lidar com a falta de motivação. E aí, doutora Elisandra Pires, pense numa temática que realmente merece uma abordagem ampla. Como se motivar no momento de tantas adversidades? É uma pergunta muito pertinente, né, professores? Sofia, que linda. O jeito que ela fez a pergunta, achei tão lindo. Como lidar, então, Sofia Carvalho, com essa motivação, falta de motivação, na verdade? A falta de motivação, ela advém de muitos fatores. É multifatorial. Como, por exemplo, como anda o sono de vocês? Como anda a alimentação, a atividade física ou o excesso de atividades? Tudo isso pode levar à falta de motivação. Mas atentem bem para essa dica que eu vou dar agora. O nosso cérebro, ele gosta de trabalhar, ou ele trabalha melhor quando a gente tem propósitos. E aí eu trago aqui mais uma dica. Promessas. A gente gosta de fazer umas promessas, né? No início do ano, ou na metade do ano, a gente faz umas promessas. Eu vou isso, eu vou aquilo. E muitas vezes a gente não consegue atingir essas promessas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele só entende se a gente fizer uma promessa objetiva e clara. Por exemplo, se você traz uma promessa, eu quero passar no vestibular. Essa promessa, ela tem uma carga emocional baixa. O que isso quer dizer? O nosso cérebro, ele não registra cargas emocionais baixas. Então, a gente precisa especificar que tipo de promessa, ou de propósito, ou de objetivo a gente quer atingir com esses estudos. Quanto mais objetivo for a minha promessa, melhor o meu cérebro vai captar e me dar a energia necessária para que eu desenvolva aquela atividade. Então, a gente precisa colocar promessas claras, tipo, eu vou ficar muito orgulhoso se eu conseguir passar no vestibular de, ou na faculdade, isso. Ou então, eu vou ficar muito feliz, né, e orgulhoso se eu conseguir aprender o conteúdo de matemática sobre, vamos dizer, logaritmo, raiz quadrada. Eu tenho que especificar que tipo de objetivo eu quero para que meu cérebro entenda objetivamente aquele propósito, e isso vai fazer com que eu me motive para poder sentar e estudar. Além disso, a gente precisa entender que muitos distratores que não têm a ver com os seus estudos pode prejudicar no momento do estudo, além da falta de sono, ou seja, insônia, ou pouco tempo de sono. Muitas vezes a gente pensa que passar muito tempo estudando e economizar no sono vai ajudar, e não vai. Como eu venho falando aqui há muito tempo, o sono, ele é imprescindível para o processo de aprendizagem, para a aquisição da aprendizagem. Então, dormir 8 horas, no mínimo, por dia, é essencial para quem quer aprender. E tudo isso tem a ver com a motivação. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês em alguma coisa, tá, Sofia? Você também que fez a pergunta lindamente. E muito obrigada. Até a próxima vez, né? Até o próximo quadro Equilibramente. E eu aproveito, Elisandra, para mandar um abraço para todos os meus alunos do Educandário Santa Maria Gorete, alunos da 3ª série do ensino médio, tá? E são uns fofos, como você viu aí, viu? Oxa, mamãe de papai, meu Deus dos céus. E quero dizer que recebi um convite, né, do meu querido amigo professor Geraldo para ir até o Santa Maria Gorete, dar uma palestra, né, eu como médico infectologista, e estarei lá com o maior prazer. Olha só, a meninada da 3ª série está assistindo com certeza ao programa. Então, olha que notícia maravilhosa. Professor Luciano Mourão estará com vocês. Então, se preparem, viu? Vocês vão ver o que é uma palestra de um professor, de um médico infectologista. Show! Mas é palestra, mas tem dicas da área de medicina, da fisiologia para o Enem. Olha só, pois é o seguinte, hoje eu e Luciano somos apresentadores e convidados. Olha que legal. Olha que novidade, né? O programa hoje está diferentão, vocês vão entender por quê. Então, nós temos perguntas para mim e temos perguntas para o professor Luciano Mourão. E eu estou preparado para responder todas as dúvidas. Está preparado? 100%. Luciano, a produção está me dizendo aqui
que eu não estou sabendo o que é, não. Estão dizendo que tem um vídeo, tu tem chama o que é? Tem um vídeo? Depoimento? Depoimento, por libera aí. Libera o depoimento, produção. Olá, nossa audiência que está se preparando para o Enem. O professor Isaías manda um abraço bem grande. As minhas palavras hoje são direcionadas para o estupendo professor A. José Fontinelli. As minhas palavras são para o amante da arte. Ele que é um excelente ator, ele é um produtor, ele é publicitário. A. José Fontinelli. O Império da Lei impõe o seu afastamento temporário deste programa que já é referência no Brasil todo. Mas a José, a política, ela só é dominada pelos maus porque os bons abdicam do seu mistério. A José, você é bom. Você é bom. Você está no caminho certo. É por isso, a José, que eu tiro o meu chapéu para você e arregaço as mangas. Vai, José. Vai, José. Estamos contigo. Um beijão bem grandão. Olá, meus queridos amigos vestibulando e amigos professores do programa Enem para Todos. Venho, através desta mensagem direcionada ao nosso amigo professor José, desejar duas coisas. Primeiramente, agradecer a Deus, professor José, por ter colocado você no meu caminho profissional. Seus conselhos e experiências vividas em sala de aula contribuem muito para a minha experiência hoje na rede privada de ensino, na minha docência, professor. Muito obrigado mesmo. E em segundo lugar, professor José, lhe desejar força, coragem e inteligência. Força e coragem para saber trilhar e tirar as pedras e dificuldades que você encontrará nessa sua estrada política. Inteligência, professor José, para que você saiba trilhar muito bem os caminhos que levam a uma transformação de uma sociedade, a transformação de um povo e a transformação de uma vida. Então, que Deus lhe abençoe, professor José, e estaremos sempre juntos nessa caminhada. Um grande abraço. Agradecer imensamente essas duas figuras ilustres, professor Isaías, que é nosso parceiro aqui, apresentador também do programa, e o professor Antônio Rosa. E para quem não está entendendo nada, o nosso amigo apresentador, um dos âncoras aqui do programa, o professor A. José Fontinelli, é pré-candidato a senador aqui no estado do Piauí. E terá que se afastar por força de lei, e hoje é a última participação dele aqui como apresentador do programa. Fará muita falta, mas nós que somos da educação, nós que somos pessoas preocupadas com o futuro dos jovens, preocupadas com transformar a vida das pessoas, nós ficamos muito orgulhosos e muito felizes em saber que a política ganha um cidadão, na essência da palavra, uma pessoa que tem um coração boníssimo, uma pessoa que tem trabalho e que tem uma vida ilibada. É alguém que nós podemos tirar o chapéu, como disse o meu amigo Isaías. E tenha certeza, meu amigo José, que você fará uma campanha belíssima e a população vai compreender a sua mensagem. Uma mensagem nova, de um tipo de fazer política diferente, focado e pautado na sinceridade, no trabalho, na preocupação com as pessoas, sem aquela máxima que é trabalhada sempre na medicina ou na política. Então, nós já ficamos felizes e orgulhosos em saber que temos cara nova, literalmente, na política, e nós aqui do programa Enem para Todos, todos os nossos professores que aqui transitam e quem nos acompanha, os nossos queridos vestibulandos e alunos, desejamos a você a maior e a melhor sorte do mundo. Eu falei para vocês que quando eu cheguei eu achei o Luciano com a cara muito limpa, a dona Elisandra com a cara muito limpa. Obrigado, Isaías. Era uma surpresa, né? Obrigado, Rosa. E assim, vocês também agora bateram pesado, viu? Porque
Mostra aí, produção, quem acabou de chegar aqui no estúdio. A mais nova noiva. A noiva do A. José, pré-candidato a senador do Piauí. Boa tarde a todos, os espectadores, né, do programa Enem para Todos. Eu estou aqui muito feliz, né, nesse momento, né, enquanto o José vai ter que se afastar, né, por força de lei, pré-candidato ao Senado. E parabenizar todos, né, que fazem parte desse programa, porque é um programa que agrega muito, né, os alunos aprendem muito e ajuda muito no vestibular, então vocês estão de parabéns. Mas, enfim, né, ele vai ter que se afastar, eu estou muito feliz, né, é uma pessoa que vai, de fato, agregar o estado do Piauí, e ele tem muito a acrescentar, tem muito conteúdo, muito conhecimento, vai ajudar bastante. E é isso, é um pré-candidato ao Senado, e vai dar muito certo. Eu estou aqui para sucesso para ele, né? Enfim, eu sou um pouco suspeita para falar, fico até emocionada, mas é isso. E olha aqui, ó, já tem muita gente mandando mensagem aqui, desejando boa sorte, né? Desejando tudo de bom nessa caminhada do nosso querido professor José. Eu vou citar aqui a lista logo aqui, né? O meu amigo Isaías mandou mensagem, professor Carlos Alberto de Química, professor Andrade de Redação, professor John de Química, professor Andrei de Matemática, Cláudio Nunes, o grande mestre da História, o professor Ellison de Física, o Antônio Rosa, que já deu seu depoimento, professor Ailton de Biologia, professor Dimas de Redação, Tiago Silva, o fofo da Literatura, e o professor Carlos Leite. E já temos mensagens aqui bombando, galera, bombando, né? Aguardando as dicas aqui do professor Luciano Mourão e as dicas também do professor A. José. A galera de Oeiras, a galera de Picos, Floriano, Parnaíba, Belém do Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Imperatriz, Codó e Coelho Neto, na expectativa da nossa participação, A. José. E eu gostaria de agradecer a Josiane. Josiane é minha esposa, né? Pegando o tempo de namoro com o casamento, nós já estamos juntos há 22 anos. Uma vida. Né? O legal é que nós começamos a namorar no ano 2000, então fica mais fácil da gente ir marcando, né? As Quando datas. alguém pergunta, Sim, estão há sim. quanto tempo juntos, não tem como esquecer, né? E nem teria, tá? Chalinha, muito obrigado, viu? Eu que pela agradeço sua- a oportunidade de estar aqui no programa Enem para Todos. Um abraço a todos e obrigada. E eu espero que vocês não estejam aprontando lá fora. Ela vai sair agora, aí a Elisandra tá lá Nada. fora esperando por ela, vai ter coisa, eu tenho certeza. Tem novidade aí. Tá Tenho certo, certeza. é isso aí. Pois tchau, meu amor, um Até beijo. logo, um abraço para todos. Pois vamos, Luciano. Vamos àquilo que interessa. Vamos às dúvidas e às dicas que vocês tanto aguardam. Chame a vinheta. Eu acho bonito é você chamando a vinheta. Minha produção, eu estou empolgado, até porque hoje, depois do programa, tem um Arraiá Solidário, que é um arraiá que vai arrecadar alimentos para entidades carentes aqui de Teresina. Sair daqui, nós vamos correndo para lá. E eu queria pedir a minha produção para liberar a vinheta do PV. Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. A primeira pergunta é para o senhor Luciano Mourão. Preparado. O senhor está preparado? Preparado, preparado. Preparadíssimo? Preparado. Mas também o cara é casado com uma psicóloga, né? Então ele chega aqui preparadíssimo psicologicamente, fisicamente, medicinamente, Todos os aspectos. em todos os aspectos. Pois, produção, Manda. primeira pergunta para o professor Luciano Mourão. Boa tarde, professor Luciano. Eu sou José Amado, do Colégio do Candário Santa Maria Gorete, e eu queria saber por que as pessoas que pegam dengue podem ter hemorragia? Meu querido José Amável, tá? Sua pergunta é extremamente pertinente. Estamos falando de arboviroses. As arboviroses são doenças que são transmitidas por artrópodos, em especial por insetos. E no caso específico de dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela e maiaro, que são as 5 principais arboviroses, é a transmissão pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Professor, por que a fêmea? Porque o macho é herbívoro, ele se alimenta de seiva, de planta.
Já a fêmea precisa do sangue de um vertebrado, um animal de sangue quente, para maturar os seus óvulos. Ou seja, se ela não suga o sangue, ela não reproduz. Então vejam que é fundamental a participação da fêmea. E aí nós vamos lembrar do período de chuvas. Por que estamos tendo um aumento tão significativo no número de casos de dengue, chikungunya e zika vírus? Principalmente as duas primeiras. Porque tivemos um longo período de chuvas. Água parada, local propício para a reprodução das fêmeas, do mosquito. Aumenta o número de mosquito, consequentemente, aumenta também o índice de transmissão. A dengue ela tem uma característica que a diferencia das outras duas principais arboviroses, zika e chikungunya, que é, ao ter a infecção, a pessoa apresenta uma inflamação do seu endotélio, que é o revestimento interno dos vasos. E isso promove uma dilatação dos vasos, levando a um extravasamento de líquido. O líquido sai de dentro do vaso e cai no chamado terceiro espaço. Isso faz com que a pessoa sinta tontura, fraqueza, vai causar um quadro de hipovolemia, diminuição de volume dentro dos vasos e extravasamento desse sangue para fora do mesmo, lá para o terceiro espaço. E é isso que causa as hemorragias. Por isso mesmo, meu querido amável, é que do 5º para o 6º dia, a gente tem que ter um cuidado grande, nós da área médica, que é nesse momento que ocorre o risco maior de termos as tais hemorragias. E aí vem os sinais de alerta: dor abdominal intensa, sangramentos de pele, náuseas e vômitos, o aumento do hematócrito e a diminuição das plaquetas. Então isso são sinais que podem indicar o agravamento da dengue e isso a diferencia das demais arboviroses. Excepcional pergunta, acredito que tirei sua dúvida e também de você, vestibulando, que nos assiste nesse momento, José. E José Amável, para deixar mais completa ainda a resposta, o professor Luciano Mourão preparou aqui uma cartela com uma questão do Enem. Olha aí, já está na tela. Que é para que vocês, eu vou até fazer a leitura, tá bom? Direitinho aí. Olha aí, questão Enem. Investigadores da Universidade Oxford, da Califórnia, desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada. Então é biotecnologia a questão, hein, galera? Atentos, ó. Geneticamente modificado, biotecnologia. Primeira dica, vai, José. Que é candidata para uso na busca da redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade do mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional. Isso é, o gene tem expressão dominante. Basta apenas uma cópia do alelo. E este só atua nas fêmeas. Pronto. Outra dica fundamental, vai nos dar o gabarito. É exclusivo das fêmeas. Continue. Aí o enunciado prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demora ainda anos para ser implementada, pois a demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Então vamos agora à resposta, não precisa nem ler as opções. Quando eu digo que é uma modificação genética e que essa modificação genética é exclusiva das fêmeas, qual o intuito então desse pesquisador? É bloquear a transmissão vetorial. Por quê? Porque eu acabei de dizer que são as fêmeas que vão picar o indivíduo sadio, as fêmeas contaminadas, e transmitir então o vírus para essas pessoas. Ora, se a modificação genética é um gene dominante e é exclusivo das fêmeas, somente elas serão afetadas. Somente elas terão asas anormalmente curtas. Consequentemente, eu terei uma redução drástica na quantidade de fêmeas com capacidade de voo, com capacidade de reprodução e com capacidade de transmissão da doença. Logicamente, o gabarito é a letra C. Qualquer questão que falar de macho
ou que fizer referência a macho e fêmea estará errada, porque no enunciado está bem explícito que o problema é exclusivo das fêmeas. Letra C de cruel, que é o aluno. Coloca a cartela grandona aí. Grande, Alternativa C, coloque aí a cartela. Alternativa C que diz... dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Quem é o vetor? A fêmea do mosquito Aedes aegypti. Olha só, José Amável, pois assim as questões aparecem e aparecerão nas provas do Enem. Agora, Luciano, tem uma pergunta aí para mim também. Produção, se liga agora no professor A. José. Também tem pergunta, tem PV de literatura. Produção, primeira pergunta, professor A. José Fontinelli. Boa tarde, meu nome é Maria Paula, estudo no 3º ano do Santa Maria Gorete e eu queria perguntar para o professor José qual é a escola literária que mais cai no Enem. Meu amigo A. José, essa era a minha grande inquietação na minha época de estudante. Meu Deus, qual a escola literária que eu tenho que estudar mais? Ou quais as mais importantes? Só você pode responder, A. José. O importante é entender que deve-se estudar todas as escolas literárias. Mas, quando nós comparamos todas as provas do Enem, nós percebemos que há sim uma preferência pela escola literária modernismo, trazendo inclusive para autores da contemporaneidade. Então, estude barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Estude o que não é escola literária, como o quinhentismo e o pré-modernismo. Estude os movimentos de vanguarda europeia, mas muito cuidado com a escola literária modernismo. Principalmente em 2022, comemora-se o centenário daquele evento que é o marco inicial do modernismo aqui no Brasil, a Semana de Arte Moderna. A semana que aconteceu no mês de fevereiro de 1922. Tenham certeza, em linguagens, história da arte, com certeza aparecerá uma questão falando da Semana de Arte Moderna. Então, a dica que eu dou é: lembre-se que a primeira fase do modernismo traz como autores de destaque o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. É a fase do combate, é a fase da agressividade. O modernismo ele é arqui-inimigo do tradicionalismo, arqui-inimigo do conservadorismo. Consequentemente, o parnasianismo, que era uma escola de elite e dominante na virada do século XIX para o século XX, será bastante combatida e se sentirá bastante incomodada com o modernismo em seu início, tá bom? Com a Semana de Arte Moderna. Então, primeira fase, implantação do modernismo, valorização do dia a dia, do cotidiano. Vamos conferir valor estético à linguagem das ruas, coloquialismo, uma despreocupação com a forma, contrariando os conservadores, contrariando o parnasianismo. O soneto praticamente desaparece. Versos livres, sem preocupação com a métrica. Versos brancos, sem preocupação com a rima. Quando eu vou para a segunda fase do modernismo, eu não preciso mais ser tão agressivo. Por quê? Porque a galera da primeira fase já fez isso. O que vai acontecer? Na prosa da segunda fase, que é a fase da maturidade, o olhar volta-se, mais uma vez, para a realidade brasileira. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, José Lins do Rego. Observem, prosadores, contistas, romancistas nordestinos. Ao olhar para a realidade brasileira, haverá um destaque justamente
para o Nordeste. Temos o Érico Veríssimo, que fará um brilhante passeio pela realidade do Brasil, utilizando como referência o sul do país, mas um destaque para o Nordeste. E na poesia, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, com uma pegada existencialista. Ali está o grande nome da literatura brasileira, da poesia brasileira, que é o senhor Carlos Drummond de Andrade. Por isso eu digo que a poesia modernista da segunda fase é neossimbolista, existencialista, e a prosa da segunda fase modernista é neorrealista, porque é engajada, denuncia, critica. Já a terceira fase, mais distante ainda da Semana de Arte Moderna, se dará ao luxo de retomar algumas propostas e algumas características que foram combatidas pelos autores da primeira fase. Ali na poesia eu tenho o João Cabral de Melo Neto, o teatro também do João Cabral de Melo Neto, e prosadores como a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa. Então, estude modernismo que você não se arrependerá. Daqui a pouco, quando eu responder a segunda pergunta, eu vou mostrar para vocês como o modernismo é trabalhado no Enem. Luciano. Meu amigo A. José, tem um telespectador nosso assíduo. Todo o programa ele manda pergunta. É o Francisco Dias, lá do Parque Mão Santa. Ele até coloca aqui, mais conhecido como Vale Quem Tem. Ele manda uma pergunta para mim. Professor Luciano, existe uma possibilidade de ocorrer perante uma doença o risco de ultratransmissibilidade em decorrência dela? Existe, Francisco. Como? Se essa doença tem uma capacidade de transmissão elevada, tá certo? E as medidas protetivas, as medidas de bloqueio não são adotadas, os meios públicos, federal, estadual, municipal, não adotam medidas de contenção, a própria população não contribui, não adere, por exemplo, no uso da máscara, por exemplo, com a vacinação, isso pode levar a uma potencialização na transmissão, uma ultratransmissibilidade. Existe, é real, mas a prevenção é muito simples e é o que foi feito, por exemplo, durante a pandemia. Um grande abraço, meu amigo Francisco. Olha, Luciano, um abraço para o Francisco. O Francisco está sempre na audiência. Sempre. Valeu, Francisco. Nesses 3 meses estarei distante de você, de vocês, mas nos bastidores estarei acompanhando tudo que está acontecendo por aqui. E por falar nisso, Luciano, a produção está me dizendo aqui... Tem outro depoimento. Libera aí, produção. Depoimento para nosso amigo A. José nessa despedida aqui do programa Enem para Todos, transitória, temporária, só 3 meses. Vai! E aí, galera, aqui é o professor Carlos Leite, tá? Estou aqui passando aqui mais uma vez o programa Enem para Todos, dessa vez para desejar aí boa sorte para o nosso companheiro A. José, né, que hoje se ausenta aí do programa por conta da legislação eleitoral, ok? Ele que é pré-candidato ao Senado pelo nosso estado, pelo Piauí, tá certo? Boa sorte, meu amigo, que o programa siga, Enem para Todos, o programa realmente que a galera que vai prestar o Enem lá em novembro tem que se ligar todo sábado às 17h30. Valeu, meu irmão! Olá, telespectadores e alunos do programa Enem para Todos, tudo bem? Professor Clêncio Nascimento, de História, e estou passando aqui para desejar muitas felicidades, muita sorte ao nosso querido amigo professor A. José Fontinelli, apresentador, produtor do programa, que está se ausentando nos próximos meses devido à campanha eleitoral ao Senado. O A. José, que é uma referência na educação piauiense, um amigo muito querido e que com certeza fará uma brilhante campanha. E A. José, com certeza é rumo à vitória. Estamos aqui para te dar todo o nosso apoio. Tá bom, amiguinho? Então, muita força, sucesso e vamos que vamos. Rumo à vitória. Tamo junto. Valeu. Mas esse povo apronta, viu? Ô, Cleantes, um abraço grandão para você, viu? Charles Milk, estamos juntos. E, Luciano, os professores que se preparem, né? Porque nem sempre o professor Luciano Mourão, nesses 3 meses, poderá estar aqui.
Então nós faremos aqui um revezamento, não é, Luciano? Precisaremos, Testes. mais uma vez, da ajuda aí dos colaboradores, professor Carlos Leite, professor Isaías e outros que estarão aqui nos ajudando também. A professora Priscila disse que pode contar com ela, que ela assume também a bancada. Megalopotência! Professora Priscila, contextualizando. E, Luciano, eu gostaria de... Tem pergunta, eu estou ansioso. Mas eu gostaria só de agradecer a professora e advogada Ravena Castro, né, que foi quem me fez o convite, porque eu estou estreando na política, né? Essa minha pré-candidatura ao Senado é, na verdade, meu primeiro passo, né? É minha primeira atitude enquanto ser político oficialmente filiado a um partido, participando já aí de uma eleição, né? Então, a Ravena, tem até uma foto dela aí que eu quero olhar nos olhos dela. Ravena, muito obrigado pela confiança, muito obrigado mesmo. Você é uma guerreira, né? Você acredita no meu trabalho, assim como o professor Luciano Mourão, quando nos aproximamos, apostou no meu trabalho. Então, Ravena, muito obrigado pelo convite. E você, que é pré-candidata ao governo do Estado, você está na luta, você está na correria, estamos juntos, viu? Fique bem, eu sei que você está nos assistindo e a família está sempre em torno de você. Um abraço para todo mundo, viu? Volta aí para mim, produção. Pois é, Luciano, vamos lá. Eu estou aguardando. Você quer o quê? Eu quero pergunta, eu quero questionamento, eu estou ansioso. Pois, produção, pergunta 2 para o professor Luciano Mourão. Boa tarde, eu sou o Arthur Batista, da terceira série do Colégio Santa Maria Gorete. Eu tenho uma pergunta para o professor Luciano, de Biologia. É verdade que o lado direito do coração tem maior capacidade de bombeamento de sangue que o esquerdo? Vem cá, e por quê? E é até uma ironia você falar sobre o coração agora, depois do que você está aprontando aqui comigo, né, senhor Luciano? Meu amigo Arthur Batista, pense numa pergunta top das galáxias, tá certo? Normalmente as pessoas pensam, porque a maioria da população é destro, né? Que o lado direito é o lado mais forte, é o lado mais potente. Mas na realidade, com relação ao nosso coração, isso não é verdade, tá bom? Existem duas circulações com relação ao trabalho cardíaco. A pequena circulação e a grande circulação. P de pequena, P de pulmão. Aprenda só isso. Toda vez que cai no Enem, pequena circulação, o sangue está sendo bombeado para o pulmão, exclusivamente para o pulmão. Já se falarmos de grande circulação, será para todo o restante do corpo. Detalhe, dica matadora do professor Luciano Mourão. Tudo que é especial, olha que é chiando, tá? Professor, por que é chiando? Para você não esquecer, tá bom? Tudo que é especial no coração fica do lado esquerdo. Lembra? Especial, chiando, lado esquerdo. Então, só por essa dica, você já saberia que o lado esquerdo do coração é o lado que tem maior potência de bombeamento, maior desenvolvimento muscular, e é exatamente no lado esquerdo que eu vou encontrar sangue rico em oxigênio. Olha aí, chiando novamente. Existem duas artérias, galera. A artéria pulmonar e a artéria aorta. Olha como o nome é especial, aorta. Então, se é o nome especial é aorta, qual lado que vai ficar? É esquerdo, porque tudo que é especial fica do lado esquerdo. Mas, professor, além do bizu da dica, como é que eu lembro na hora do Enem? Lembra assim, se vai bombear para o pulmão, é bem próximo do coração. Então, a força de bombeamento é menor. E o nome da artéria é pulmonar, porque ela vai para o pulmão. Já quando eu bombeio para todo o corpo, a força de bombeamento tem que ser muito maior. Então, é a artéria aorta e é sangue rico em oxigênio. Tá legal? É por isso que tudo que é especial no nosso coração é lado esquerdo, com uma exceção. Os centros nervosos, o nó sinoatrial e
o nó atrioventricular, que são os centros nervosos, ficam do lado direito. Beleza? Dica matadora, professor Luciano Mourão. Então tá explicado, é por isso que eu estou aqui com uma taquicardia e é o lado esquerdo... É esquerdo? É o lado esquerdo que fica... Né, veja, meu amigo José, que nesse momento em que você se despede temporariamente do nosso programa, tá certo? Você não vai dizer assim ao final do programa: eu vou e vou te levar do lado direito do meu coração. Ninguém nunca usa essa frase. Você diz até logo, tchau, e eu te levo do lado esquerdo do meu coração. No seu caso, é um até breve. Eu acabei de receber aqui uma mensagem de uma ex-aluna, que na verdade será sempre aluna, lá do Educandário Santa Maria Gorete, que é a queridíssima, eu gosto de chamá-la de Marie Monroe. Um beijo, viu, Marie? Você é linda, é inteligente, é sensível, uma energia positiva maravilhosa. Fique bem, viu? Olha Senhori... aqui. Opa! Olha aqui, José, a Daiane nos acompanhando lá de Castelo, no Piauí. A Daiane mandou uma mensagem: boa tarde, professor Luciano Mourão. Quando haverá aula presencial em Teresina e Castelo do Piauí? Estou acompanhando pelo YouTube. Um grande abraço, Daiane, para você, para todo mundo de São Miguel do Tapuio. Eu que faço atendimento médico aí no município gratuitamente. Nós que fizemos aí o Aprova São Miguel do Tapuio, com inúmeras aprovações, voltaremos no segundo semestre e fique ligada conosco. Teremos novidades em breve e uma mega revisão aqui em Teresina, dia 7 de setembro. Fiquem antenados, tem novidade no ar, José. E daqui a pouco nós falaremos sobre a hiper, mega, super revisão solidária. Agora, produção, é verdade que tem uma pergunta aí para mim? Manda brasa. Libera. Libera. Boa tarde, meu nome é Matheus Campos, do 3º ano de Santa Maria Gorete. Professor José, que história é essa que não cai mais literatura no Enem? Como essa história, José, não tem mais cobrança de literatura no Enem? Luciano, eu vou até pedir para repetirem o vídeo. Na hora que o vídeo acabar, eu quero que você faça aquele seu como é, do jeito que só você sabe fazer. Repete, produção. Repete aí. Boa tarde, meu nome é Matheus Campos, do 3º ano de Santa Maria Gorete. Professor José, que história é essa que não cai mais literatura no Enem? Como é? Como é que é? E olha, eu fico indignadíssimo quando alguém insinua que não se cobra mais literatura no Enem. Cobra-se. Não se iluda. Hoje não se cobra, é questão direta, questão descontextualizada. Isso não. Agora, os autores, os clássicos, os cânones, estão todos, né, no Enem. Não adianta. Claro que não dá para cobrar todo mundo, mas eles vão aparecendo a cada edição do Enem. Se você pegar várias edições do Enem, vocês encontrarão todos os principais autores, principalmente, né, da literatura brasileira. E detalhe, meu amigo José, o conhecimento da literatura, dos seus autores, dos suas principais obras, é de fundamental importância para consolidar a produção textual de uma redação. Então, eu posso e devo usar temas da literatura, usar versos de uma obra da literatura, falar de um autor literário para embasar o meu texto na redação. E fora isso, se eu vou interpretar um texto, por exemplo, de um autor barroco, e eu conheço as características e o contexto do barroco, ficará muito mais fácil. Como eu citei agora há pouco, o modernismo, autores modernistas aparecem bastante. Se o autor aparece e eu sou capaz de identificar a fase modernista, o contexto daquela fase e as principais características, eu já sei o que é possível ou não encontrar naquele texto. Então, estudem literatura, mas aquela literatura contextualizada, façam questões a partir dos
textos. Eu trouxe até uma questão do Enem, Luciano. Produção, por gentileza, mostre aí questão professor José. Vamos lá, José. Olha só, eu tenho aí um fragmento de texto do Carlos Drummond de Andrade. Olhando para o texto, eu já percebo a olho nu. Não há preocupação com o tamanho dos versos. Os versos não são isométricos. Isso me assusta? Não, porque eu sei que o Drummond é um autor modernista. Se eu observar a última palavra de cada verso, palavras não rima com escritos, não rima com neutra, não rima com resposta. Os versos são brancos. Também não me deixa preocupado, porque se é Drummond, se é um autor modernista, eu sei que não há ali uma preocupação com a rima. Então eu estou diante de um Drummond modernista da segunda fase, versos livres sem métrica, versos brancos, porque não há preocupação com a rima. E observe, no poema Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade expressa a concepção estética de se fazer com palavras o que o escultor Michelangelo fazia com o mármore. O fragmento a seguir exemplifica essa afirmação. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave. Ora, você deve ter percebido que é um poema metalinguístico. Cuidado com a metalinguagem na obra modernista. A poesia discutindo a própria poesia. O poeta discutindo o próprio fazer poético. Volta à cartela, produção. E aí o enunciado diz assim: esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre os autores modernistas. E olha o que nós temos aí na alternativa. Deixa eu procurar. Pronto. Alternativa C. O trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos. Esse é o trabalho do poeta, por isso que você tem que estudar denotação e conotação, texto literário, texto não literário. Está aí um exemplo de autor modernista no Enem e como uma questão utilizando a literatura associada à interpretação textual aparece constantemente nessa prova. Luciano. Mandar aqui um grande abraço para nossa aluna Aparecida aqui de Timon, perguntando sobre o projeto A Prova Timon. Aparecida, agora em julho, nós vamos retomar o projeto com força total. Fique ligada, nós vamos estar divulgando, tá certo? José. Olha, eu pensei que já tivesse acabado, mas não. Tem mais depoimentos aí, Luciano. Libera a produção. Libera a produção, que agora eu me empolguei. Depoimento a José. Meu amigo A. José Fontinelli, meu amigo, meu irmão, meu sócio, passando aqui, meu querido, para desejar a você muita paz, muita saúde, muita serenidade nesse momento em que você vai ter que se ausentar desse programa, onde você é âncora juntamente com o nosso amigo Dr. Luciano Mourão. É um projeto belíssimo, grandioso, em que vocês, e principalmente você, nessas suas habilidades, conseguem transmitir muito conteúdo com muita credibilidade. Nós sentiremos sua falta, mas nós sabemos que esse afastamento é por uma obra ainda maior, pensando em projetos ainda maiores. Então, a sua importância nesse projeto é fundamental. Nós sabemos que os colegas farão de tudo para poder tentar manter esse programa da melhor maneira possível, tá? Então, pode ter certeza que nós estaremos junto com você, lhe apoiando nessa nova empreitada, e que nós, a comunidade estudantil, a comunidade discente e docente, estará lhe apoiando nesse projeto. Saúde e paz, meu amigo.
Boa tarde. Falar da importância do José para o Enem para Todos é falar de uma importância enorme. Afinal, com muita destreza e excelência, ele conduz o programa, mas também com muita paixão pela educação e pela literatura. É sempre gentil com todos, fará muita falta, mas sabemos que é por uma causa nobre. E para essa causa nobre, eu desejo todo o sucesso. Que você tenha bastante sucesso nessa sua nova empreitada e estamos juntos. Olá, meus amigos. Professor Tiago Silva, eu estou passando para desejar para nosso amigo José muita sorte, muita felicidade. Meu amigo, você pode contar comigo nessa nova empreitada e dizer para você que vai ser uma batalha dura, árdua, mas a vitória tem sabor de mel, meu amigo. Forte abraço, fique com Deus. Conte comigo, tá bom? Para o que der e vier. Tchau, tchau. Meu amigo José, é isso. Esse é o grande significado do trabalho em equipe, da nossa bancada do programa Enem para Todos. Amigos, verdadeiros, voluntários que se doam 100% para transformar o programa Enem para Todos nessa realidade, que vem conquistando espaço, que vem agradando a vocês vestibulandos, porque é um trabalho feito com amor, com carinho. Nós não temos aqui nenhum tipo de apoio de órgão público, nós temos apoio de profissionais docentes, de pessoas que amam o que fazem, tá certo? E eu tenho aqui o depoimento, professor Luciano Mourão, boa tarde. Assisto ao programa Enem para Todos, sempre. Meu nome é Claudinei, conheço o professor José há mais de 20 anos, lá do Colégio Sapiens. Ele é um professor nota 1000, competentíssimo. Parabéns, professor José, e boa sorte nessa sua nova empreitada. E produção, libere aí, por gentileza, a cartela da revisão solidária para o Enem, 7 de setembro, Atlantic City, revisão solidária. Pronto. Revisão solidária voltando, meu amigo José. 2 anos de pandemia, 2 anos sem podermos fazer esse trabalho belíssimo. É uma revisão gratuita. O aluno doa 2 quilos de alimentos, que nós fazemos então a oferta a entidades carentes, a comunidades carentes aqui de Teresina. É a melhor equipe de professores do estado do Piauí. E esse ano a revisão vem repleta de novidades, muitos brindes. Você não tem noção do que é que estará disponível para você, que se fará presente lá no dia 7 de setembro, no Atlantic City, pela manhã. A melhor e a maior revisão solidária do Brasil. 33 anos de revisão solidária. Temos outra cartela aí, produção, com os nossos colaboradores. Isso, muito bem. Mandar aqui um abraço, pessoal, a todos que acreditam nesse projeto, que fazem investimento no social, na educação e no solidário. O Colégio Magister, do meu amigo Gil Cifran, a Clean Vidas, do meu amigo George, a Ultra Clínica, do meu amigo Dr. Manuel Chaves, a Leste K, do meu amigo Milton, e Auto Center Moraes, do nosso amigo professor Ellison, Casas Reinaldo, do meu amigo Probo, da família Probo, e do Hospital de Olhos COI, Centro Oftalmológico Especializado. E tem mais, tem muito mais. Mostra as figurinhas aí, produção, por gentileza. Olha aí, a nossa equipe, a seleção está escalada. E o primeiro a ser convocado é o nosso goleiro, aquele que defende tudo, que é a nossa defesa maior, professor José Fontinelli. Segundo convocado, produção, meu amigo Isaías, veja aí, o monstro da geografia e geopolítica, próximo convocado da seleção, professor Luciano Mourão, camisa 10, bola cheia. Tem mais alguém, produção? Por enquanto não me mostra ainda, porque... 3 convocados, né? 3 convocados. São mais de 30, galera, tá? São mais de 30 professores voluntários que estarão lá com a gente. E atentem para essa questão. Teremos inúmeros sorteios e um sorteio master, um sorteio principal, que eu não posso falar agora, mas, como diz meu amigo Tiago Silva, você que vai para a revisão não voltará de ônibus e nem a pé. Só posso dizer isso, tá bom?
Produção, agora eu queria que você focasse aqui no nosso convidado de honra, meu amigo professor A. José. Tá aí, olha. Olha que coisa maravilhosa, né? Tem aqui o bolo, tem aqui a mensagem que a Josiane, sua esposa, preparou para ele, desejando sucesso. E esse é o sentimento de todos nós que fazemos o programa Enem para Todos, desejar ao nosso amigo A. José toda a sorte do mundo nessa nova empreitada. Infelizmente, estaremos aqui privados da sua companhia, mas ele vai estar nos bastidores. A 11h50 é que faz toda a estrutura do programa e ele vai nos acompanhar e depois da eleição, com fé em Deus, com um resultado aí positivo para ele, tá certo? Porque a galera, os jovens, a população do Piauí vai entender que é importante você inovar também na política e inovar com pessoas íntegras, com pessoas sérias, que têm trabalho a mostrar. Nunca se preocuparam em se autovalorizar, mas tem a valorização por parte das pessoas que acompanham a sua belíssima história. E eu, professor Luciano Mourão, já lhe digo, A. José, aqui ao vivo, eu sou 100% e meio professor A. José nessa empreitada, nessa caminhada rumo ao Senado. Conte com o meu apoio e de toda a minha família. Nós, né, amor? Nós somos 100% A. José. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Elisandra. Muito obrigado, Chalinha. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão mandando mensagens. Eu aproveito e mando um beijo grandão para o Ícaro, meu filho, lá da 11h50 Produções, para o Ézio, que faz com muito carinho a identidade visual de cada programa. Então, eu não estarei aqui na bancada, mas estarei com o Ícaro, com o Ézio, sempre preparando um material de qualidade para vocês, tá bom? Então, estarei com vocês, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem me seguir no Instagram, @professor.ajosé, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou à disposição. Luciano. E nós, aqui da bancada, nós do programa, desejamos a você, A. José, muita sorte, tá certo? Que você continue sendo essa pessoa de coração bondoso, que você continue fazendo o seu trabalho com a mesma humildade, com a mesma simplicidade que a todos conquista. E eu tenho certeza que a população vai sentir do coração a verdade das suas palavras e de como você realmente é bem intencionado em mudar as coisas dentro da política. Nós precisamos, pessoal, inovar. A inovação é necessária. A gente escuta muita reclamação, mas infelizmente não vê isso sendo transformado em voto. Chegou o momento de mudar. E eu acredito e confio plenamente em você. Quero aqui desejar mais uma vez boa sorte. Muito triste por você não estar aqui com a gente, mas sei que é por uma boa causa. E pedir a você que nos acompanha, lembrem, 7 de setembro, mega revisão solidária para o Enem Atlantic City. Divulguem, falem com os amigos. A inscrição será online por um link que nós forneceremos aqui a partir do próximo sábado. Lembrando que amanhã tem a reprise do programa Enem para Todos. Então, encerrar aqui a nossa programação hoje, o nosso programa, produção, focado aí, foque no professor A. José, na sua esposa, tá certo? Desejar aqui, mandando muita positividade, muito sentimento bonito para essa empreitada do nosso amigo A. José e que Deus abençoe a todos nesse sábado e nesse final de semana. Até o próximo sábado e estaremos aqui mais uma vez de braços abertos, de coração aberto para ajudá-los nessa grande caminhada rumo à realização do sonho que é a aprovação na universidade. Um grande abraço e, A. José, boa sorte, meu irmão. Grande abraço a todos. Enem para Todos. Apresentação: professores Luciano Mourão e A. José Fontinelli.